sou Cake Design Laura Tânia. Eu represento a empresa Mix, que é uma indústria de produtos alimentícios, e vou apresentar aqui para vocês o nosso chantilly mix. Vamos decorar um bolo aqui com chantilly. Bom, então agora nós vamos preparar o nosso chantilly. É um pó para chantilly. Nós vamos bater a mistura, conforme as instruções da embalagem. Então nós temos 100 gramas da mistura para 200 ml de leite. Então nós vamos fazer o processo aqui. Eu vou colocar na batedeira. Então aqui eu já vou bater, né? Então nós vamos colocar o leite gelado, né? É uma mistura em pó, super prática, fácil de fazer. Tem muitas vantagens este chantilly, certo? Então aqui primeiramente eu misturo. Vamos bater conforme as instruções da embalagem. Então nós vamos bater 1 minuto na velocidade baixa e depois 4 minutos na velocidade alta. Então aqui eu misturo e vou bater o nosso chantilly. Então aqui. Um minuto. Bom, lembrando que, pessoal, este chantilly, ele tem muitas vantagens, né? É um chantilly que já vem adoçado, pode ser substituído por sucos. Que mais as vantagens dele? Ele é um pó para chantilly, ele tem uma consistência perfeita e a consistência, lembrando que é uma consistência que dura aproximadamente 3 dias fora da geladeira. Então, lembrando, o que nós estamos falando é de consistência de chantilly, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês, colore perfeitamente. Então, a gente substitui por sucos, por leite condensado, pode colocar no café. Ele é muito prático e fácil de fazer, tá? Então, aqui eu já vou automaticamente, né? Pôr para bater na velocidade alta e rapidamente ele vai obter a consistência. Bom, então aqui, mostrando para vocês, né? Posso mexer o chantilly sempre quando ele estiver parado. Então aqui eu vou, né, mexendo, deixando ele totalmente lisinho e ele não perde aqui a consistência. Vocês estão vendo? Aqui eu vou acrescentar. Então nós vamos cobrir, nós vamos trabalhar com esse bolo. Nós vamos fazer uma rosa. Então, agora eu vou colorir, né? Corante soft gel. Eu tenho lilás. Então, eu vou colocar um pouquinho do corante. E vamos misturar o nosso chantilly. Então, aqui, automaticamente, ele já vai dando a cor. E lembrando bem, a consistência sempre é a mesma. Então, essa é uma das vantagens que nós temos nesse chantilly, tá? Então, aqui automaticamente vou mexendo, sem problema nenhum, porque a consistência dele perfeita. E aí a gente vai dando a cor que a gente queira. Então, aqui eu vou fazer um bolinho de andar e vou sobrepor e vou fazer 3 tons diferentes de lilás. Então, vamos colocar mais um pouco, porque aqui eu vou obter uma cor mais forte. Aqui vamos lá, abre, e a gente vai dando aí o tom que a gente queira, tá? Então, aqui. Então, eu estou colorindo de lilás. Então, a Mix tem muitas cores, né? Muitos tons de corantes. Então, aqui a gente vai colocando e vai dando aqui a cor no próprio chantilly. Bom, pessoal, nós temos aqui já o chantilly totalmente colorido, totalmente misturado e uma consistência perfeita, tá? Então, já obtive a cor que eu queria, que eu quero, ou melhor. Então, agora aqui eu vou passar uma camada sobre o bolo e depois nós vamos acrescentar. Vamos colocar aqui sobre o saco de confeitar com um bico M
para fazer as flores. Então, chantilly, aqui eu vou dar uma camada, uma leve camada, para aderir, para depois a gente poder começar o trabalho de bico. Então, aqui eu venho passando sobre a lateral do bolo. Então, aqui eu tenho como trabalhar perfeitamente, alinhando o bolo. Então, aqui eu venho e tenho assim essa flexibilidade do chantilly para trabalho de alisamento também, ó. Então, aqui. Então, isso aqui seria mais para aderir às flores, né? Que eu vou estar fazendo agora com o bico 1M, certo? Então, agora, com o saco de confeitar, sempre lembrando que sempre misturando, sempre mexendo o próprio chantilly, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouco na manga. E nós vamos começar a fazer as flores. Aqui. Então, eu tenho aqui. Agora, eu começo esse processo de trabalhar com a parte da flor. Então, a gente vai fazendo, sempre na lateral. Vou mostrar para vocês, né? Vai preenchendo todo o espaço. Bom, pessoal, então aqui eu já tenho o bolo praticamente quase que finalizado. Foi feito aí os 3 andares, né? Fizemos um tom sobre tom com o próprio corante, aí o lilás. E aqui tenho um detalhe para vocês também, que o nosso chantilly permite, que é estar acrescentando rendas. Aqui eu vou colocar algumas borboletas para suavizar. Então, aqui nós temos também o lançamento, que é o nosso produto, a nossa renda mix. É um produto novo, versátil, veio aí, né, para facilitar a vida da gente. Então, aqui vou estar mostrando conforme as instruções da embalagem. Eu vou ter aqui a mistura, né, uma mistura que já vem pronta, 26 gramas da mistura e para 50 gramas de água. Então, muito fácil, prático, só misturar. Água em temperatura ambiente. Então, aqui a gente mistura rapidamente. Super branca, né, não há necessidade de acrescentar corante. Então, aqui eu vou ter as rendas, né? Então, aqui nós vamos estar misturando para acrescentar, aqui, né, sobre o nosso bolo, tá? Então, aqui, mais esta vantagem do nosso chantilly, que ele aceita perfeitamente as rendas sobre o bolo. Então, aqui eu misturando, eu vou ter uma massinha totalmente uniforme, super branca. Se eu quiser acrescentar corantes, então eu vou acrescentar os corantes soft gel, nas cores desejadas, né? E, se por acaso eu não quiser utilizar a mistura totalmente, eu posso guardar essa mistura hermeticamente fechada na geladeira por alguns dias e reutilizar novamente, tá certo? Então, aqui eu tenho a mistura pronta, eu vou fazer ela branquinha, como eu já tenho algumas borboletas aqui. Tenho o molde de silicone. Aqui eu já apliquei um pouquinho da gordura vegetal, pode ser um pouquinho do desmoldante. Então, é bem pouquinho, é mais para impermeabilizar o molde para receber aqui a nossa mistura, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho, venho aqui com o auxílio de uma espátula, rapidamente eu consigo preencher os espaços e depois automaticamente eu levanto
a espátula. Então, aqui eu venho, super prático, fácil de fazer, molinho. Então, aqui, ó, eu venho e eu já vou ter esse processo feito. Então, aqui eu vou aplicando. Lembrando que este molde nós vamos levar ao forno, o forno baixo, 100 graus, entreaberto, por aproximadamente entre 10 e 20 minutos. Vai depender muito da temperatura, do tempo, da umidade. Então, pode ser também feito e colocado sobre o sol. Então, ele solta perfeitamente. Então, nós vamos sempre verificando. Rapidamente, aí eu vou ter as minhas borboletinhas prontas, tá? Então, aqui, ó, terminando o processo de preenchimento. Rende bastante, tá vendo? Por ela ser bem molinha, flexível, ela entra aqui, ó. Então, nós temos o nosso lançamento, que é a nossa renda mix. Então, aqui eu já termino esse processo. Levanto a espátula para tirar o excesso. Limpo. Então, agora aqui eu vou ter, desta forma, vou levar sobre uma bandeja, forno aberto, e vou sempre verificar aí, tá? Rapidamente eu vou ter essas borboletinhas prontinhas aqui. O nosso diferencial da nossa renda é a nossa flexibilidade, né? Ela sai dessa forma. Então, eu tenho também, né, uma dica. Se por acaso a minha renda ficou um pouquinho mais firme, mais seca, então eu posso vir com um paninho, um Perflex bem úmido, só colocar em 2 minutos em cima, ela volta a dar a flexibilidade, tá certo? Então, aqui eu já tenho, super branca, a renda, e pode ser aplicada diretamente sobre o nosso chantilly. Bom, pessoal, então tá aqui o trabalho totalmente finalizado, né? Foi utilizado o chantilly mix, as rendas mix e o corante soft gel. Espero que vocês tenham gostado.